Você tá sorrindo, é gostosinha. Dois, três. Encheu a barriguinha, é? Linda de mamãe, te amo. Você tá de sorriso, amor. Você tá de sorriso, sapeca. Olha, pedido de mãe. Mãe, pra escola, eu vou cuidar. Que boca. Hã? Cuidado, amor. Ô, filha, tu quer papinha de banana com aveia? Calma, Gabi. Gabi, Gabi. vou te fazer uma coisa. Olha, a borboleta. A borboleta bonita. Agora eu vou fazer um passarinho. Ele vira uma minhoca. Nha, nha, nha. Nha, nha, nha. Dois dedinhos, vira coelho. Ela adorou essa musiquinha, né? Dois dedinhos, vira coelho. Três dedinhos, vira um gatinho. Miau, miau. Tô celebrando. Uhum. Aí agora, três, quatro dedos, quatro dedos, vira uma borboleta. Hoje é desfile da primavera, né, filha? Interrompendo a menina. Por que você vai sem uniforme hoje? Porque hoje é o dia da primavera. Fica ali, mamãe, pra te gravar. Porque hoje é o dia de quê? Lá na escola da primavera. Da primavera, muito bem. Aí você vai bem lindona, né? Quê? Aí você vai bem lindona, colorida, né?
o café da manhã da Mana, tá bom? Hoje vai ficar um pouquinho aqui na cadeirinha. Olha, mãe. Ai, que linda. Eu tenho alguma roda? Não, que tu não vai com a Melissa, que é colorida. É, eu vestido daquela vida, ela também tem uma roupinha. Isso, tu trouxe sua escova de dente? Aham. Vai lá em cima também, pega, sabe o quê? A sua jaquetinha jeans, pra você levar na mochila, se você ficar com frio lá, né? Bota na sua mochila. Já, mãe. Ai. Enquanto o pão não chega, eu vou aproveitar para colocar a roupa aqui para bater. E a Gabi ainda não encrencou muito com a cadeira. Show. O culto ontem foi legal? Tu gostou do culto das crianças lá ontem? O que teve? Como é que foi? Eu não lembro qual é que foi, mas eu lembro o nome. Ah, Jesus é mais doce do que o mel. legal. Tá escrito também na sacola. É. Eu tô querendo colinho. Pega o quê? O que, filha, que você vai pegar? Chegou? Mamãe tá fazendo mil coisas e não me pega. Vem cá rapidinho, muito rápido. Peraí que eu vou com ela. Eu vou com ele. Eu vou com ele olhar, que eu não posso ficar deixando a minha roupazinha pulando. Ai, 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 ai. Cedo. Um pouquinho cedo. Var. Dei um mamazinho, ela voltou aqui pra cadeirinha. Não tá muito satisfeita, não vai ficar muito tempo, mas eu vou aproveitar pra tomar meu café. Gente, olha, o cafezinho é um pãozinho com ovo. Faço um ovinho mexido com queijo. Cafezinho com leite, adoçante. E é isso. Ai, meu Deus, Ju. A minha mamãe tá nessa fase. Tá nessa fase, gente. De comer com o nenenzinho no colo. Papai não tá em casa pra render, né, filha? Eu quero ser burra. Não tá chorando, tá só no meu colo. Cuidado. Deve ter perdido. É muito amor, pessoal. Olha isso. Vê se eu não sou a irmã mais velha, mais linda desse mundo todo. Oi, gente. Como vocês viram aí, a rotina da gente tá desse jeito, né? Bem bagunçadinha. Eu tô sentindo já um quê de rotina, porque todo dia tá acontecendo mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo aí. A Gabi tá aqui, olha, tentando dormir no meu colo. Daqui a pouco eu vou sentar ali no sofá e vou dar um tetezinho pra ela. Eu acho que ela vai dormir mais rápido. Ela tá naquela fase de recém-nascido, né? Que recém-nascido não, que ela já tá com um mesinho e alguns dias. Então, ela tá naquela fase que só dorme no colo. Se eu quiser que ela tire soneca, tem que ser no colo. Se eu quiser colocar ela no carrinho, no berço ou na cama, ela acorda. Então, assim, pra mim não é vantagem, porque eu não vou conseguir fazer nada do mesmo jeito, porque eu coloco, passa 5 minutos ela acorda, às vezes nem isso, às vezes na hora que eu coloco ela já acorda e ela já chora, já quer colo, já quer mamar. Então, eu prefiro deixar ela descansar aqui no meu colo. E as sonecas, né, são longas, às vezes 2 horas, 3 horas, e é o que temos. É o que é, né, agora. Então a gente vai vivendo a fase.
E eu prefiro que ela descanse bem durante o dia, porque ela chega relaxadinha no final da noite e aí ela dorme bem também. Os dias que eu não consigo que ela durma bem durante o dia, gente, chega à noite, é o ó do borogodó. Ela não dorme bem, ela chora, ela fica agitada, fica estressada. É difícil até para poder fazer ela pegar no sono. Então, às vezes de madrugada ela acorda. Então, a melhor coisa tá sendo deixar ela relaxar bem durante o dia, né? Pra quando chegar à noite ela tá boa pra poder dormir. E assim, gente, é uma fase que a gente fica, né, detonada, porque é 24 horas com a criança no colo. Ela dorme no meu colo, aí com os curtos períodos que ela fica acordada, né? Ela é a hora que eu consigo colocar ela numa cadeirinha, aí eu consigo fazer alguma coisinha, mas tudo assim, de 5 minutos, 10 minutos, não passa disso. Uma vez só que passou de 20 minutos na cadeirinha, nossa, fiz tanta coisa em 20 minutos que vocês nem imaginam. Mas assim, banho, essas coisas é só quando o marido tá em casa e tá se incomodando. E essa fase também se dá, né, pelos gases que a criança sente. Então, de barriguinha pra cima, ela fica muito propícia a sentir os gases. Já deitadinha assim na gente, ela fica mais confortável. Então, eu tô prezando, né, por dar conforto pra ela agora, nessa fase. Daqui passar esses 3 meses, né, que os gases vão embora, a gente começa a fazer uma rotininha aí do sono. Eu quero muito colocar ela no quarto dela, igual eu fiz com a Estela, só que não quero fazer com desespero, igual eu fiz com a Estela. Com a Estela eu fiquei desesperada pra Estela poder dormir a qualquer custo no berço. Então assim, eu levantava 15 vezes por noite, eu era louca, gente. Levantava 15 vezes por noite pra poder colocar a Estela lá no berço, porque eu tinha essa ideia fixa de que ela tinha que ficar no berço dela. E com isso eu quase adoeci, né, mentalmente, quase entrei em depressão mesmo. Eu fiquei muito acabada por conta da privação de sono. E é uma batalha que eu não quero passar agora com a Gabriela, sabe? Não quero travar. Então a gente tá desse jeito, estamos indo, não tô fazendo muita coisa em casa, na verdade eu não faço quase nada. Quando dá, né, nesses momentinhos de cadeirinha, eu lavo uma louça, ajeito a casa, dou uma organizada nas coisas, mas é muito raro. Quem tá cuidando das coisas aqui é meu marido, né? Ele que tá fazendo comida. E assim, como ele voltou a trabalhar, ele tá indo só nas prioridades. Ele chega do trabalho, tem pouco tempo, né? Tem que dar atenção pra Estela, porque a gente não pode deixar ela de lado. Aí com isso ele tá fazendo só as prioridades. Ele tá fazendo comida, deixando comida pronta pra gente, porque aí na hora do almoço é só esquentar. Ele lava a louça, dá um jeitinho na casa, mas assim, não tá conseguindo fazer muita coisa por conta do tempo, né? E é isso, gente, é fase, daqui a pouco passa. Com a Estela foi muito pior. Acredito eu que por ser mãe de primeira viagem, né, foi muito mais difícil. E passamos, né? Agora mesmo, antes de ter a Gabriela, nossa vida já estava super tranquila, já conseguia deixar a casa arrumada, já conseguia deixar a casa limpa, já dormia a noite toda. Então, assim, passa e passa rápido. Então, eu vou aproveitar essa fase de bebezinho, se é que dá, né, gente, pra aproveitar muita coisa, porque eu vou ser muito sincera pra vocês, a privação de sono me detona. Eu não dormir bem me detona. Posso nem reclamar, porque a Gabriela, ela dorme, só que ela dorme em cima de mim. É a noite toda, desde que ela nasceu. Desde que ela nasceu não, depois de uns 10 dias que ela nasceu, é a noite inteira, o dia inteiro em cima de mim. Ela só dorme em cima de mim. Se eu quiser que ela tenha uma dormida, um sono duradouro, né? Já tentei colocá-la na minha cama e não funciona, porque ela fica se remexendo o tempo todo, reclamando o tempo todo dos gases, né? E a gente já tá com medicação recomendada pelo pediatra, tudo direitinho. Mas assim, ela sente muito desconforto ainda, porque é normal, né? O intestino dela ainda é imaturo, então é normal ela sentir esses desconfortos. E aí ela se remexe muito, eu não consigo dormir, ela fica reclamando, resmungando e dorme assim 1 horinha ou 2 só. Aí fica aquele sono picado, sabe? 1 horinha, 2 não, 1 horinha no máximo. E aí, toda hora acordando de madrugada 1 horinha, a gente fica acabada. Então, eu coloco ela no colo mesmo, porque ela dorme 3 horas, 4 horas, e aí eu consigo dormir junto. Essa noite, que foi um pouco mais difícil, porque ela tava com muito desconforto, e aí ela tava se remexendo o tempo todo em cima de mim. Então, assim, ela tá pesada e ela tá com os pezinhos batendo nos meus pontos. Então, vocês imaginem, né? Onde foi os meus pontos, né?
que por fora já tá ok, mas por dentro não. Então toda hora que bate, dá aquela dorzinha, dá aquela sentida. E aí eu passei a noite toda protegendo para ela poder não bater, né, na parte da cesárea. E ela se remexendo o tempo todo. Então, assim, eu dormi, mas não dormi aquele sono reparador, sabe? Mas, assim, incrível, incrível, gente. Como que quando a gente acorda, parece que nada aconteceu, sabe? Eu não tô acordando, assim, parecendo que passou um caminhão por cima de mim, não. Eu tô acordando até bem, passando o dia bem. Quando vai chegando a tarde, é que começa a bater um cansaço, pelo fato de estar muito tempo com a criança, né? E começa a bater também uma angústia, porque eu já sei que a noite não vai ser perfeita e eu não vou poder me esticar na cama e dormir. Então começa aquela angústia no coração, aquele aperto no peito. E assim, nessas horas que a gente vê, né, como que Deus nos fez para sermos seres sociáveis, né, que convivem. A gente precisa um do outro, gente. Não adianta a gente querer se isolar, a gente querer ficar quieto no nosso canto, sem querer saber das pessoas, porque Deus não nos fez para isso. E ontem, né, o meu marido foi pra igreja com a Estela, graças a Deus. Ele tem ido, né, aos domingos com ela, mesmo sem mim. No puerpério da Estela, eu fiquei tão mal que eu não conseguia que meu marido fosse pra igreja. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu queria que ele ficasse comigo o tempo inteiro. E agora eu já tô com a mente bem tranquila, sabe? Então, assim, eu falei pra ele, pode ir pra igreja, leva a Estela, porque vocês vão buscar, né, enquanto eu tô aqui, não posso ir. E aí, ontem, quando eles foram, eu fiquei super angustiada, porque eu já fico mesmo, quando vai chegando assim no finalzinho da tarde, me dá uma angústia, não todo dia, mas de vez em quando dá. E no domingo, ontem, né, estava me dando, porque eu sabia que eles iam pra igreja e eu não, né, e eu ia ficar sozinha aqui com a Gabi. E aí, uma amiga minha veio falar comigo um assunto que a gente estava precisando conversar, pendente, né, de um vestido e tal. E aí a gente começou a conversar e ela me perguntou como é que eu tava e tal. E aí eu comecei a conversar com ela. Gente do céu, que coisa boa que foi. Conversei com ela, sabe? Falei sobre as minhas ansiedades, falei com ela sobre as minhas... o que tava passando na minha mente, sabe? As minhas fraquezas mesmo, as minhas dificuldades aqui na maternidade. E ela foi conversando comigo. Nossa, aquilo ali me fez tão bem, gente. Eu fui dormir tão leve, tão leve. Eu fiquei assim muito tranquila e com a alma leve, sabe? E aí eu vi que realmente é importante. É importante a gente ter alguém de confiança pra gente poder conversar, pra gente poder se abrir, pra gente poder desabafar. Isso faz muita diferença, gente. Enfim, né? Aí agora eu vou ficar aqui, vou sentar aqui no sofá pra ela poder dormir, que ela tá super incomodada aqui, né? Porque eu tô em pé, tô falando, tô atrapalhando aqui o soninho dela. Aí eu vou aproveitar pra poder ler a Bíblia. Eu tô terminando agora, gente. Vou ler o último livro, que é Ageu, né? O último livro que falta para eu poder concluir a leitura da Bíblia. Eu nem acredito, gente. Eu tinha um sonho de ler a Bíblia toda. Não foi rápido, tem acho que quase 2 anos que eu tô nessa vibe. Mas assim, todo dia lendo um capítulo e alguns dias, né, faltam. Mas na maioria dos dias eu consigo ler um capítulo que seja, mesmo na correria, né? E com isso eu tô concluindo. Nossa, muito feliz. E tô lendo também um livro para poder ajudar, né, também a gente a entender melhor a Bíblia e tal. E tô gostando bastante, vou mostrar aqui pra vocês. E depois eu ligo a TV, fico vendo vlog, vendo algum vídeo. E é assim que eu tô vivendo minha vida, gente. Vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Gente, o livro que eu falei com vocês é esse daqui, olha. Eu tô tentando ler ele um tempão. Mais uma hora eu termino. Tô na metade já. Gente, eu tô amando ouvir as pregações desse pastor, Cristiano Leal. Nossa, ele tem uma pregação assim simples, sabe? Verdadeira. Fala, prega a palavra mesmo. Tem autoridade, tô gostando muito, muito mesmo. E o nosso casamento vulnerável em busca de algumas coisas, em busca de alguns desejos. Gente, dormiu. Ai, garota, tá indo pra onde? Gente, ela dormiu 2 horinhas. Ela dormiu, era 7h20 mais ou menos. E 7h20 não, era 7h30. E agora são 9h25.
Então foram quase 2 horas. Só que ela dormiu sem mamar, né? Ela dormiu enquanto eu tava em pé, ajeitando as coisas com a Estela e falando com vocês depois. E aí ela acabou pegando um soninho, então ela já tá com fome. Já tá doida pra um mamazinho aqui. Aí ela tá despertando agora. Ainda não despertou completamente, mas já tá despertando. Aí eu vou trocar a fraldinha dela e dar o banho. Mas antes eu vou dar um pouquinho de TT, porque senão ela grita muito no banho, fica doida lá no banho. Aí assim que ela despertar aqui de verdade, aí eu vou dar um TTzinho pra ela e vou colocar ela no banho. Eu gosto de dar o banho nela sempre após essa primeira soneca. Aí às vezes ela tira uma soneca depois do banho, ou às vezes ela fica um pouquinho acordada. Mas bem pouca coisa, que ela ainda tá naquela fase de dormir bastante, né? Mas vamos vendo, eu vou compartilhando aí com vocês. Aí, enquanto isso, eu consegui ler a Bíblia, terminei a Bíblia, né, como eu falei com vocês, li o livro, ouvi uma pregação e comecei já a editar esse vídeo, né? A gente tem que aproveitar, gente, enquanto a gente tá aqui parada, sendo cama da criança. Agora ela realmente acordou, vou dar um mamazinho pra ela. De fome e morrendo de sono. É capaz dela ainda dar mais uma cochiladinha ainda enquanto mama. Eu imaginei. Mamou, dormiu, capotou. Eu vou deixar ela dormir, não vou acordar, porque criança nessa fase a gente não acorda, gente. Não acorda, deixa relaxar o máximo que puder. E quando ela acordar, eu sigo o baile. Coloquei ela aqui um pouquinho na cadeirinha. Ela tá meio sonolenta, meio lá, meio cá. Mas como tá com a barriguinha cheia, deixei ela ali e vou tentar colocar a roupa na corda. Porque tá um solzinho gostoso, olha. Tempinho bom, ventinho, calorzinho. Aí eu vou aproveitar pra poder colocar a roupinha na corda e secar. Você tá reclamando, amor? Bom, já preparei o banhozinho dela aqui, deixando a banheira enchendo. Aí vou vir dar o banhozinho dela. Hoje, tá fresquinha a água, mamãe? Tá relaxante, tá? Tá relaxante? Oi, amor. Eu também não gosto não, minha vida. Toma banho quando tá com sono. A resposta, Jesus. Acabou, banho. Enxugar. Fala, pessoal, eu tô com sono. Eu tô com sono, pessoal. Mamãe. Vai passar no hidratantinho no neném. O neném ficar bem cheiroso. Bem gostosinho. Nossa, Jesus. Acabou de tomar um banhozinho e tá solicitando o quê? Mamazinho, né, amor? Mamãe vai dar, mamãe vai dar. Firme, firme, firme na
nas promessas de Jesus, o Cristo firme. Gente, ela tava com bastante gases e com bastante desconforto. Mas foi bem difícil acalmar ela aqui no peito. Aí nessas horas eu canto essa música, sempre essa música, e parece que ela já reconhece, sabe? Quando eu começo a cantar essa música, ela já dá uma boa acalmada. Aí eu uso também só nesses momentos, sabe? Que tá difícil de acalmar ela. Aí parece que ela deu uma acalmadinha, mas ainda não largou o peito. Aí agora, como ela tá banhada, né? Eu dei a medicação já dos gases e tudo direitinho aqui. Aí ela, acredito eu que ela vai fazer uma boa soneca. No meu colo, né, gente? Vocês sabem. Não dormiu nem 10 minutos, gente, mas tá bom, ela tá tranquilinha. Essa cadeirinha tá me ajudando muito. Eu tô colocando ela aqui aos poucos. Todo dia eu boto um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Acredito que ela vai se acostumando, né? Aí eu vou aproveitar pra poder colocar a minha comida e a da Estela no prato, né? Que meu marido já deixou pronto. Porque já vai dar 11 horas e daqui a pouco a Estela chega da escola com fome, aí a comida já tá arrumada caso eu não esteja disponível, né? Se eu tiver com a Gabriela dormindo ou ela tiver no colo, alguma coisa assim, eu já vou adiantando essa parte. Gente, ó, arrumei a nossa comida, né? Arrumei a minha, da Estela. Foi o tempo certinho pra Gabriela poder começar a reclamar. Já tá reclamando ali, mas ainda tá sob controle, mas é porque ela tá com sono. E, gente, a realidade da vida é essa, olha, louça do café, louça que eu sujei agora pra colocar o almoço, louça pra guardar. Gabi reclamando, tadinha. A sala toda bagunçada. Aí, depois, se eu conseguir um tempinho, eu ajeito, senão, né, fica pro meu marido quando ele chegar. Não tava querendo o peito, não tava conseguindo se acalmar. Acho que pela posição também, né, deitada. Tem hora que ela não gosta, não quer ficar deitada de jeito nenhum. Aí eu fiquei em pé com ela e ela se acalmou. Deu um pouquinho de soluço, mas daqui a pouco vai passar. E é isso, gente. A vida da mãe, um bebezinho, é assim, a gente se entrega completamente, né, pela criança. E é uma entrega, assim, absurda, gente. Absurda. Não tem como a pessoa falar que teve filho e a vida não mudou, que teve filho e as coisas não ficaram mais difíceis. Não existe isso. A não ser que a pessoa tenha uma mega rede de apoio, várias pessoas para ajudar, mãe, irmã, um monte de gente. Mas para quem não tem rede de apoio, o marido trabalha fora, é cansativo demais, mas vale a pena, né? E a gente sabe também que passa. Mas tem hora que a gente esquece, né? Principalmente quando a gente tá no olho do furacão, cansada. Tudo que você queria era descansar, ficar um pouco tranquila e você não pode. Você acaba esquecendo que passa, achando até que demora. Mas eu, como mãe de segunda viagem, né, sei que passa muito rápido. Então, viver, né? Vou vivendo um dia após o outro, um dia de cada vez, como dizem. E daqui a pouco isso aqui vai ser só saudade. Quando eu ia mostrar pra vocês que ela dormiu, se acalmou aqui, ela tá se agitando. Acho que ela quer que eu levante ela. Ai, gente, dá um medo de mexer e aí acordar e não dormir de novo. Começa a dar uma agonia essas tentativas de soninho, sabe? Coloquei aqui um vídeo da Flávia Kalina, tô assistindo porque as músicas eu acho que não tava acalmando ela. Ai, enfim, tá muito calor, não tem como eu ir com ela pro quarto. Porque se eu for com ela pro quarto, eu tenho que ligar o ar-condicionado. E aí não há conta de luz que aguente, né, gente? Então eu tô aqui na sala e eu também gosto de me distrair com alguma coisa, porque senão também a gente não aguenta. Ficar o tempo todo com a criança no colo, meu Deus. Sem contar a cabeça, né, que fica doida pra poder limpar a casa, fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas eu tô trabalhando muito a minha mente desde a gravidez pra poder aceitar isso, né, que eu não vou conseguir ficar deixando a casa limpinha, arrumada
e tá tudo bem, é uma fase, vai passar. Gente, ela engatou agora na soneca. Acredito eu que vai dormir um bom tempinho aqui. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem. Daqui a pouco a Estela chega, aí a gente já vai engatar na rotina da tarde. Mas aí eu vou tentar dar um pouco de atenção pra ela, que sempre que ela chega da escola eu tento dar um pouco de atenção pra ela. Às vezes, com a Gabi dormindo, né, eu assisto alguma coisa com ela, um desenho, um filme, para poder suprir, né? Claro que não é a mesma coisa de eu estar ali presente com ela, mas ela tá curtindo muito, gente. A Estela tá sendo assim uma irmã mais velha incrível. Qualquer hora dessa eu vou contar aqui pra vocês como tá sendo. Mas assim, não tá rolando ciúme, não tá rolando tentativa de chamar a atenção. A Estela tá sendo muito tranquila, muito compreensiva. Ela tá apaixonada pela irmã. Vira e mexe, eu converso com ela, pergunto, né, se ela tá gostando, ela fala que tá. E criança, né, vocês sabem que é sincero. Se ela não tivesse gostando, tivesse alguma coisa incomodando ela, com certeza ela falaria. E a gente também fica muito atento, né, pra identificar alguma insatisfação, alguma coisa que a gente possa estar errando. E a gente tenta ao máximo dar atenção pra ela, manter a rotina, né. À noite o José tá colocando ela pra dormir e tá sendo um momento assim bem bom deles, sabe? Eu não vejo a hora de voltar para essa função de ler história pra ela antes de dormir, mas tô deixando ela aproveitar esse momento com o pai, tá sendo bem gostoso. E é isso, gente, eu vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Olhem quem chegou da escola e tá lavando louça pra mim. Tá tão alta que não tá nem precisando mais da cadeira pra ir na pia. Linda. Obrigada, tá, meu amor? Ai, meu gostoso.